E aí? Boas, boas, boas. Beleza? E aí, Laura, tudo bem? Deixa eu. Tô conectando o Danilo aí, do Minha Grana. Especialista convidado hoje aí. Entrou. E aí, Dan, você me ouve? Tô te ouvindo bem, Vi. Beleza, galera? Tá me ouvindo aí? Tá, o áudio tá bom? Aqui tá excelente o áudio. Já estamos aí com Beleza. mais de 100 pessoas online. Dan, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Como eu combinei com você no WhatsApp, eu espero chegar um pouco da audiência aí antes de começar a destrinchar o assunto. Então, para dar uma enrolada no pessoal que ainda não chegou, eu vou apresentar a live, apresentar a temática, apresentar você, dar um espaço para você se apresentar, falar de ti, falar da sua página, dos seus produtos também. Beleza? Show. Show, tamo junto. Manda bala. Show. Galera, live de hoje, como eu prometi, era para ser semana passada, mas o Insta deu aquela bugada desgraçada. A gente vai falar sobre o Tesouro Direto, fazer vocês entenderem o Tesouro Direto, como aplicar o dinheiro de vocês lá, o que significa aplicar o dinheiro de vocês no Tesouro, os produtos que o Tesouro disponibiliza para você e qual forma, como aderir a uma corretora para escolher uma corretora também. Enfim, o Danilo ele é especialista em Tesouro Direto. Ele tem uma página de finanças no Instagram, chama minha.grana. Sigam todos a página, chama minha.grana. Ele escreveu recentemente um e-book sobre o Tesouro Direto. E esse e-book, inclusive, vai estar com desconto. O desconto é o cupom BEMORE, 25% até o fim dessa semana, para você que quiser se aprofundar no produto do Tesouro. Beleza? E essa live de hoje vai ficar salva no Clã BEMORE, que é o nosso produto de assinatura, que é o nosso espaço. Então, você que não vai poder assistir, ou você que não quer anotar nada agora, você vai ter a oportunidade depois de assistir no Clã e poder anotar com calma e poder ver com calma as coisas para decidir os seus investimentos no Tesouro. Danilo, se apresenta, fala um pouco de você, dá um salve para a galera aí. Fechou, vamos lá então. O Vi já falou um pouquinho aí, apresentou. Pode ser que boa parte da galera me conheça, mas para quem não me conhece, eu sou o Danilo Luta. Eu me apresento como Dan, que eu acho mais dinâmico, mais bacana. Eu tenho uma página no Instagram que chama minha.grana, onde eu abordo ali conteúdo de educação financeira e investimento, tá? Que eu acho que são coisas que andam juntas. Então, desde o processo de organizar as suas finanças, o orçamento, até os investimentos, tá? É isso que eu abordo no meu Insta, vocês podem me seguir por lá. Tudo que eu falo, tudo que eu abordo, vai muito além de que eu julgo de formação acadêmica. Então, é tudo aquilo que eu vivenciei, que eu experienciei na minha vida aí ao longo de 10 anos, desde uma trajetória de alguém que tinha dívidas e de situação financeira desfavorável, devido ao descontrole e falta de atenção, até alguém que hoje consegue investir, cuidar do próprio dinheiro, ter essa prosperidade. Então é isso que eu procuro passar para vocês e agradecer o espaço que o Visão está me dando aí. Espero que agregue bastante conteúdo para todos que participam aqui ao vivo e também do clã para quem também assina. Fechou? Obrigado, Dan. Como o Dan disse, uh, o Dan é planejador financeiro, ele é investidor, ele tem essa página, espero que todos vocês sigam, e ele manja muito de Tesouro Direto. Né? Como eu já disse, ele tem um livreto, um mini book dele sobre o Tesouro, é um mini book bem completo, explica de forma bem destrinchada e detalhada. E para quem está perguntando, eu vou explicar uma coisa, essa live não vai ficar salva aqui no Insta. Quem está conseguindo ver ao vivo, desfrute. Quem não conseguir ver ao vivo, assina o clã ou vai ver lá no clã quem já é assinante, porque eu vou subir direto para lá. Beleza? Então eu acho que a gente vai começar, já deu mais ou menos um público aí, mais ou menos 150 pessoas, já dá para a gente começar a realmente a gerar conteúdo aí para a galera, já foram as apresentações, certo? Fechou. Então, Fechou. Dan, muita gente que me segue sabe que eu invisto uma parte da minha renda no Tesouro Direto. Eu expliquei para o pessoal na aula 2 sobre reserva de emergência e sobre utilizar o Selic do Tesouro para reserva de emergência. Né? Então, eu queria que você, como especialista no Tesouro, tentasse trazer de forma didática para a galera o que é o Tesouro Direto, o que é o Tesouro Direto e por que, por Tá. exemplo, investir a reserva de emergência no Tesouro. Beleza, bacana. Então eu vou nivelar um pouquinho o conhecimento. Deve ter gente que já vai estar mais avançada, mas pode ser que tenha pessoas que não, então vou nivelar com calma aqui o conhecimento, né? Eu costumo ser bem didático e explicar as coisas de uma maneira simples, tá? Sem muita frescura. Então, assim, quando você investe, não importa no Tesouro Direto, outras aplicações, tem que ter em mente que você está emprestando o seu dinheiro para alguém
no caso do Tesouro Direto, está emprestando o seu dinheiro para o governo, em troca disso você vai receber uns juros, que é justamente a sua rentabilidade. Então, sempre que você investe, você tem que ter em mente que você está acreditando no projeto de alguém, emprestando o seu dinheiro e vai ter uma taxa de juros, uma taxa de retorno para você devido a esse empréstimo que você está realizando, tá? Então, isso que é o investimento. Então, conceituamos aqui o investimento. E o que é o investimento no Tesouro Direto? O Tesouro Direto, ele é uma plataforma de negociação de título público, né? E o que é um título público? É um título que o governo emite, tá? O nosso governo do Brasil emite, é um título de dívida para que ele possa captar recursos para realizar, por exemplo, obras e investimentos em educação, em infraestrutura, saúde e assim por diante. Então, quando a gente investe em algum dos títulos do Tesouro Direto, que são títulos públicos, a gente está emprestando uma parte da nossa grana para que o governo invista, e aí esse dinheiro volta para a gente com juros, com rentabilidade, já que o governo está fazendo uso da nossa grana, tá? Então, o Tesouro Direto é uma plataforma de negociação de título público. Dentro dessa plataforma de negociação, tem vários títulos, tem mais de um modelo de título, que é onde o pessoal começa a se perder ali com os nomes, você tem que ir passo a passo com calma para conseguir situar, para que você encontre o título que vai mais de encontro ao seu objetivo, seja ele reserva de emergência, objetivos mais previdenciários, objetivos de longo prazo, ou de médio prazo. Você quer adquirir um bem, você quer guardar, poupar para uma viagem daqui a 1 ano, 2 anos, enfim. Você tem dentro do Tesouro Direto vários títulos que podem estar a favor do seu objetivo. Para mim, faz alguns ruídos aqui. Você está tendo ruído aí, Vi, ou tá bom o áudio? Dan, para mim está excelente o áudio. Se alguém aí dos espectadores, pessoal, se alguém puder comentar sobre a qualidade do áudio, para mim está excelente. É importante que seja legal para vocês aí. Isso. Então, assim, esse é o primeiro panorama geral, Vi, que eu apresento sobre o que é a plataforma de títulos Tesouro Direto, que é essa plataforma de negociação. Acho que deu para introduzir mais ou menos esse assunto aí com todo mundo. Mais ou menos, então, de forma resumida e grotesca, o Tesouro Direto é uma plataforma de negociação de título público, onde, resumindo, você empresta dinheiro para o governo e ele te devolve com juros. É igual a gente faz com o banco, por exemplo, na poupança ou no CDB, alguma coisa assim. Você empresta dinheiro e ele te retorna com alguns juros. Eu queria que você falasse, Dan, sobre o Tesouro Direto ser um produto de renda fixa, porque as pessoas aqui ainda confundem um pouco o termo entre renda fixa e variável. O que significa o Tesouro Direto prover produtos de renda fixa? De renda fixa, beleza. Isso é uma conceituação do mercado de investimentos. Então, a galera está falando que o áudio está bom, então vou dar continuidade aqui de boas. Então, o que é um produto de renda fixa? É toda vez que você vai emprestar um dinheiro para alguém, ou seja, você vai tomar um investimento, onde desde o início da contratação desse investimento, essa pessoa que está pegando o seu dinheiro emprestado, no caso o governo, o Tesouro Direto, já te fala como que ele vai te pagar e quanto, tá? Ele não te fala isso em questão de valor, porque isso depende de quanto você está aportando, mas ele te fala isso em questão percentual. Então, ele vai combinar com você qual é o seu retorno. Então, ele vai falar para você, eu vou te dar um retorno de 6,5% ao ano, que é no caso do Tesouro Selic, ou então eu vou te dar um retorno de 10% ao ano, ou o que quer que seja. Então, você tem já, entre aspas, um contrato garantindo qual vai ser a sua rentabilidade ao final daquele período que você contratou o investimento. Isso é um investimento de renda fixa. O que o pessoal confunde um pouco é que tanto o investimento de renda fixa também pode oscilar o valor dele, porque ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado, que é onde às vezes confunde um pouquinho, então vamos separando por partes. O que é o investimento de renda fixa pós-fixado? É quando você já tem, assim que você inicia o seu investimento, informado qual vai ser a rentabilidade. Ela vai estar atrelada a alguma coisa, que nesse caso é o Tesouro Selic. Como que é a remuneração do Tesouro Selic? 100% do valor da taxa Selic, tá? Então, você vai lá, investe hoje, compra uma parte, compra um título do Tesouro Selic. Você sabe que nesse momento, só você consultar, joga no Google aí, você fala taxa Selic atualmente. Você vai ver que ela está lá em 6,5% ao ano. Ok. Então, você sabe que comprando esse título hoje, você vai ter uma rentabilidade de 6,5% ao ano. Mas ele é pós-fixado e ele está indexado, ele está atrelado à taxa Selic. Se amanhã, daqui a um mês, a taxa Selic subir para 10%, o seu retorno também sobe para 10%. Então, ou seja, você sabe qual é o fator que traz o seu retorno, por isso ele é uma renda fixa, você já conhece qual é o fator que traz,
mas ela não quer dizer que ela não oscila. Ela pode ir para mais ou para menos, conforme esse investimento mude. Isso no caso de um investimento pós-fixado, que é a mesma coisa quando você tem um investimento indexado ao CDI, por exemplo. Tá? O que é o pré-fixado? É quando você tem já um valor ou uma taxa atribuída, independente de qualquer cenário. Ele não vai oscilar conforme alguma situação, alguma taxa de indexação. Ele vai combinar com você e falar assim, ó, tá aqui, se você segurar o seu investimento até 2020, você vai ter 10% de retorno ao ano. Isso é um investimento de renda fixa pré-fixado. Então, está combinado antes a taxa de percentual e o pós-fixado está indexado a um fator que pode oscilar ao longo do tempo. Excelente, Dan. Então, resumindo o conhecimento até aqui, a gente já conseguiu entender que investir no Tesouro Direto, ou seja, fugir da poupança, dar um primeiro passo um pouquinho ainda que conservador, significa basicamente que a gente está emprestando dinheiro para o governo para ele devolver para a gente com juros. E trata-se de um investimento em renda fixa, porque a gente já tem pré-definido a taxa ou o que você comentou, ele indexado a algum tipo de índice. Certo? É isso. Então, por isso que chama renda fixa e não variável, né? Como, por exemplo, ações isso. ou criptomoedas ou FIIs. Isso. Tá? A renda variável, porque assim, a renda fixa também pode oscilar no pós-fixado, mas a renda variável, ela não depende de um fator combinado. Quando você investe numa ação, você depende do desempenho daquela empresa, para saber se ela vai bem ou mal. Então, não tem como ele combinar com você o que vai acontecer. Né? Então, por isso que é renda variável. É quando depende do desempenho daquela ação, daquele papel que você está comprando. Excelente. Eu falo muito com o pessoal aqui, baseado no que eu aprendi de fato com você mesmo, né? Sobre reserva de emergência. E o pessoal, meus seguidores, eles sabem que eu deposito minha reserva de emergência mixada entre Nubank e Tesouro Selic. Tento explicar para o pessoal o porquê disso. Inclusive, também aprendi com você num post seu sobre eu deixar uma parte da reserva no Selic para, se caso eu for usar alguma coisa na Clear, eu já tirar dali, não precisar esperar a compensação de TED, esse tipo de coisa. Eu vi essa estratégia contigo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre formação de reserva de emergência e o melhor produto para se escolher para reserva. Fala um pouco sobre o Nubank, sobre o Selic, para a galera entender as diferenças e as similaridades dos dois. Fechou, vamos lá. Reserva de emergência eu considero como o passo inicial para qualquer pessoa que está começando a investir, tá? Os investimentos, galera, vocês têm que entender que eles não se dividem em tipos, eles se dividem em objetivos, tá? Então, quem determina qual vai ser o bom investimento para você é você mesmo. Então, qual que é o teu objetivo, tá? E aí sim você escolhe o investimento, você escolhe o que você quer. Então, é nesse sentido que você faz. Por que o primeiro objetivo para mim é a reserva de emergência? Porque ela que vai ser um colchão, ela que vai te dar uma garantia para que você possa tomar outros riscos futuros, ou que possa ter uma vida mais tranquila. No caso de alguma emergência que aconteça, você não precisa recorrer a banco, não precisa tomar empréstimo, não precisa nada nesse sentido, tá? É por esse motivo que, a partir de uma reserva de emergência montada, que aí sim você deve ter outros objetivos de longo prazo, de viagens, ou o que quer que seja que cada pessoa tenha. E o que consiste a reserva de emergência? Consiste em você poupar um valor, manter a reserva de um valor que seja equivalente a 6 meses das suas despesas fixas. Então, suponhamos que você tenha uma despesa aí fixa, uma despesa de vida básica obrigatória de R$1.000 por mês. Então, uma reserva de emergência ideal para você são R$6.000. Essa reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai deixar guardadinho, paradinho, torcer para nunca usar, mas que está lá à sua disposição no caso de uma situação, deu um problema no carro, aconteceu algum problema na família, você perdeu o emprego, vai ter que se manter durante algum tempo. Então, a partir desse dinheiro, você faz outros objetivos. E como você escolhe o investimento para sua reserva de emergência? Já que a gente está falando que investimento ele é um objetivo, e o objetivo é uma reserva de emergência, o que a gente tem que pensar? Primeira coisa, você tem que poder resgatar a qualquer momento. Já que ele está lá para emergência, ele não pode estar preso. Você não pode ter um dinheiro que vai retornar para você só daqui 2 anos, por exemplo. Segunda coisa, ele não pode estar investido em renda variável, porque renda variável oscila para cima ou para baixo. Se no momento em que você precisar resgatar uma parte da sua reserva, seu investimento estiver em queda, você vai perder dinheiro. Então também não pode ser um investimento que oscile, tá? Então, e não pode ser um investimento de risco, tá? Você não pode ter risco de calote ou de alguma coisa assim. Então, o que você tem que fazer? Conservadorismo nesse momento de escolher o investimento. Liquidez alta, baixo risco e baixa volatilidade. O
que é recomendável para isso? Exemplo. Vamos começar pelo ruim. Poupança. Você pode deixar seu dinheiro na poupança, mas você tem que saber, você tem que ter consciência que ele é o pior investimento possível em questão de rentabilidade e tudo mais. Segunda opção, Tesouro Selic. Excelente opção. Quando a gente está falando de reserva de emergência, a gente não está visando ficar rico, não está visando ficar milionário, não está visando altas rentabilidades, está visando segurança. Então, Tesouro Selic, excelente. Ele oscila conforme a taxa Selic, está sempre acima da inflação, então seu dinheiro está sempre valorizando em relação à inflação e está mantido seguro no Tesouro Direto, que é extremamente seguro. Outra opção, que é um pouquinho mais atual, com essa questão das fintechs surgindo, que eu costumo recomendar porque eu faço para mim. Deixar uma parte na conta digital do Nubank, que hoje tem 2 funcionalidades de investimento por lá. Lá eles entregam um rendimento de 100% do CDI, que é equivalente a 100% da taxa Selic. Então também tem a mesma característica, também tem liquidez, você pode resgatar a qualquer momento. Então são investimentos nessa característica. Você pode procurar algumas outras coisas, como fundos DI nos bancos ou corretoras, mas aí você já tem que tomar alguns outros cuidados, como taxa de administração, alguns fatores que eu acho que complica um pouco. E se você tem investimentos mais objetivos, mais simples para utilizar, eu não vejo por que ficar mirabolando muito nisso. Então, recomendo Tesouro Selic e Nubank, para quem gosta mais da facilidade do aplicativo, enfim. Aí vai um pouco de perfil. É importante até, Vi, comentar, a galera ouve você falando de investimentos, eu falando, diversas outras pessoas falando e tal. Uma coisa que todo mundo tem que ter é a sua individualidade. Quem é você cuidando do seu dinheiro? Como que você se comporta? Como que você gosta de ter suas coisas? Você é um cara mais moderno, curte aplicativo? Você é um cara que prefere uma coisa mais conservadora, mais tradicional, vai para o Tesouro Direto? Enfim, tem que respeitar o seu perfil. Não pode só copiar o que alguém está te falando. Usem isso daí como informação para vocês tomarem uma boa decisão e segura. Uma decisão que você vai deitar na sua cama tranquilo, no travesseiro, e não vai estar preocupado com o que está rolando, tá? Eu não sei se você já quer que eu emende a segunda parte de por que dividir entre duas, ou se você quer comentar alguma coisa, Visão. Vou fazer um comentário, Dan, que eu acho pertinente, referente ao termo reserva de emergência. Às vezes a gente costuma estipular, designar a reserva de emergência para um caso de uma perda de emprego ou de algum problema que a gente não precise de tanto imediatismo na utilização do dinheiro, tanta liquidez, né? Eu gosto de usar o Nubank, eu falo aqui para o pessoal, por conta de, por exemplo, eu tenho cartão, então se eu estou numa madrugada, onde, tipo, na madrugada eu não tô com fácil acesso à minha conta da Clear, alguma coisa nesse sentido. Então, eu gosto de dividir, eu deixo a maior parte no Nubank, porque também tem um rendimento garantido, 100% do CDI, é muito similar, né, o índice, o CDI com a Selic. E Sim. eu deixo uma parte menor, mas também deixo no Selic. E por que eu deixo no Selic? Porque eu peguei uma dica no seu Insta lá aquele dia, que eu vi você falando e achei interessante. Dá essa dica aí pro pessoal. Beleza, fechou. Vou completar a parte da reserva de emergência que você me falou, que é também importante pensar. Quando a gente fala de dinheiro, pessoal, a gente está falando muito de bem-estar também, de mindset, de sentimento, tá? Não ter dinheiro no banco, não ter reserva de emergência, dá uma sensação de insegurança muito grande para você. Até para quem quer ousar, quer trocar de emprego, está infeliz no emprego, quer trocar para outro, tem medo porque vai ficar sem salário, vai ficar sem renda, não consegue nem tomar decisões básicas na vida para ir para frente, para crescer, porque não tem uma reserva, não tem o dinheiro. Então, o fato de ter uma reserva de emergência te torna uma pessoa mais segura até para tomar decisões como essa no dia a dia, de crescimento mesmo, tá? Não é só para uma emergência ruim, tem que pensar também em alguma coisa nesse sentido que vai te fazer algo bom, tá? Então, só fechei esse raciocínio. E por que eu divido em dois? E no meu caso, eu divido também no Nubank e eu divido no Tesouro Selic, porque é o seguinte, eu opero ações, eu tenho investimento em renda variável. E eu opero pela Clear, tá? Não é jabá nenhum, porque eu não ganho nada com isso, mas eu opero pela Clear, porque é taxa zero, eu gosto da plataforma, etc. Então eu deixo uma parte da minha reserva de emergência no Tesouro Selic, na Clear, e a outra parte no Nubank, tá? Essa parte que eu deixo na Clear, como eu opero ações, em algum momento onde o mercado dá uma oportunidade que eu não estou esperando, então amanhã acontece uma notícia no governo que faz algumas ações que são muito boas cair de preço e eu quero comprar essas ações. Só que eu não estou no momento do mês em que eu estou dando o meu aporte mensal. Eu pego uma parte dessa reserva que eu tenho na Clear, no Tesouro Selic, compro as ações que eu acho que é o momento oportuno para comprar, e aí quando vier o meu momento do meu aporte mensal, que estaria fora desse data, foi uma data quando desencontra, eu vou lá e reponho minha reserva.
Então, eu uso como uma estratégia para favorecer investimentos que eu faço em ações. Facilidade na transação, né? Facilidade na transação, porque o que acontece? Quando você baixa o dinheiro na Clear, do Selic, ele nem espera o período de compensação, ela já disponibiliza o dinheiro como um crédito na sua conta e você já pode comprar a ação. E aí depois ela se ressarce quando a operação ela finaliza. Então isso é uma estratégia. Se isso não fizer sentido para vocês que não operam ações ainda, não tem problema. Mas vocês podem dividir também o Selic e o Nubank, se quiserem, por uma questão de diversificação, tá? É aquela velha história. Você não precisa colocar todos os ovos na mesma cesta. Você pode dividir, porque num tombo, se tiver tudo junto, cai tudo junto, quebra. Se você tiver separado, diversificado, seu risco fica mitigado e aí você consegue ter uma tranquilidade maior. Apesar de que são dois investimentos extremamente seguros, conservadores, tranquilos, não há por que ter qualquer tipo de receio ou medo. Boa, Dan. Já que a gente falou de dividir, a gente pincelou aqui Clear, né? A gente começou a citar esse termo que o pessoal tem muita dúvida aqui na minha página, que é corretoras. Eu queria que a gente falasse um pouco, de fato, entendemos já sobre reserva de emergência, entendemos o que é o Tesouro Direto, mas como de fato, na prática, investir no Tesouro Direto? O que significa a gente abrir conta numa corretora? Como escolher uma corretora? Como você já falou, você usa a Clear, é a mesma que eu uso, então, independentemente da gente estar fazendo essa propaganda gratuita aqui para eles, é a corretora que a gente usa, mas falar um pouco sobre operação em corretora, abrir conta em corretora, desmistificar, porque o pessoal tem muito medo disso, acha que é golpe, acha que pode ser uma coisa muito arriscada, né? Explicar a corretora como instituição financeira para a galera. Beleza. Então, o que é uma corretora de valores, tá, pessoal? Ela é uma distribuidora de investimentos, tá? Então, ela é uma empresa, um escritório, uma instituição que tem profissionais qualificados para analisar e oferecer investimentos e ela está no mercado captando as melhores opções, os melhores investimentos para distribuir para a ponta final, que é o cliente. Então, ela é uma intermediadora entre o cliente, que somos nós, os investidores, e a empresa que está oferecendo o investimento, seja um banco, seja uma ação, seja uma debênture, seja um título do Tesouro Selic. Então, a corretora está nesse meio. Ela faz a custódia dos títulos, não precisa entender esse termo agora, mas ela guarda os seus títulos, os seus investimentos de forma segura, tá? Mas o seu dinheiro não fica na corretora. O seu risco do investimento está atrelado ao investimento que você escolheu. Eu dou sempre o exemplo, eu vou encurtar um pouco ele, de uma corretora de imóveis, por exemplo. Então, você quer comprar um imóvel, você vai lá no bairro, escolhe uma corretora de imóveis, certo? Uma imobiliária. Você vai lá, ele vai te mostrar imóveis, apartamentos, que estão no catálogo dele, através dos corretores que estão oferecendo, e você vai escolher comprar um apartamento. Aonde está o seu risco se aquele apartamento não ficar pronto, ou alguma coisa acontecer com a construtora, etc. Com a construtora que está construindo imóvel, não com a corretora. Então, o seu risco está sempre na ponta final, no título que você está escolhendo investir, não na corretora, tá? O que eu recomendo para as pessoas na hora de escolher uma corretora? Primeiro, analisa custos, vê o que você vai fazer. Você vai operar a renda variável? Você vai operar a renda fixa? O que você vai fazer? Então, analisa os custos, as taxas. A maioria das corretoras hoje são taxa zero para investir no Tesouro Direto. Não vale a pena você ser o único que vai escolher uma que é taxada e perder dinheiro com essa transação. Então, escolha as taxas zero. Segunda dica, você está chegando no mercado agora? Procura aí naquelas que tem mais gente comentando, mais gente falando, pessoas que são reconhecidas no mercado e não aventureiros. Então, você não fica tentando escolher uma que só você achou. Vai naquelas que são maiores, comece a entrar no mercado, entenda, depois opere. Terceira dica, conta em corretora não tem custo nenhum de manutenção, de abertura, de nada. Então, você pode abrir mais de uma, entrar na plataforma, ver com qual você se identifica mais. Tem algumas que são mais modernas, tem uma plataforma mais smart, tem algumas que são mais tradicionais, com uma plataforma mais padronizada, mais conservadora. Então, vê aquilo que está mais adequado ao seu perfil e aí sim você toma a decisão de operar e escolher. E as corretoras disponibilizam para todos os clientes um atendimento através dos assessores de investimento. São as pessoas que vão te ajudar a escolher o seu investimento. É importante entender que eles vão te ajudar a partir do momento que você queira ser ajudado e entenda alguma coisa, porque senão eles também vão funcionar como vendedores e muitas vezes te oferecer algo que não é interessante para você. Então, vá conversar com o seu assessor de investimento com o mínimo de conhecimento do que você quer fazer, para que você tenha ali a orientação adequada, que é para isso que eles estão também à disposição nas corretoras. Basicamente, eu acho que é isso. Escolher uma corretora taxa zero. Às vezes a galera mais leiga nem consegue entender o que significa ser uma corretora taxa zero. É simplesmente uma corretora que não vai te cobrar
a taxa sobre operações que você for fazer. A maioria das corretoras não cobra a taxa para operações de tesouro direto, né, Dan? Pelo menos no caso a que eu uso, né, que é a Clear, não cobra. Então, você fique atento e fique ligeiro na hora de escolher a sua corretora. É basicamente abrir uma conta num banco, é quase a mesma coisa. Você faz tudo online e escolha a que cobra taxa zero, ou o que significa. Eles não vão cobrar porcentagens, taxinhas de operação na hora de você fazer alguma operação de aporte ou de retirada no tesouro, né? É isso, é exatamente isso. E Porque justamente você vai ter uma operação e não vale a pena que ela seja taxada, já que você tem boas corretoras com taxa zero. É exatamente isso. ótimo. Ô Dan, fala um pouco para a gente sobre algumas opções, além do Tesouro Selic, algumas opções no Tesouro Direto de investimento que são mais para médio, longo prazo, explicar para eles talvez o que é um IPCA, alguns produtos, né? Porque o Tesouro tem uma diversificação grande. E algumas opções que a galera tem para quem é um pouco mais conservador, para quem está começando, tem medo de ação, não entende nada ainda de renda variável e quer pelo menos dar um passinho ali na renda fixa, talvez construir uma previdência, né? uma aposentadoria, talvez pensar numa viagem, qualquer coisa. Enfim, dá uma explicada, dá uma pincelada nos produtos do Tesouro aí para a galera. Fechou. Então vamos lá. Eu até abri a plataforma para ver como estão as taxações hoje, como está o título. Todo mundo, qualquer um de vocês tem acesso às informações do Tesouro Direto. Entrando no site, joga no Google Tesouro Direto, já vai aparecer, então é tesouro.fazenda.gov.br. Aí você vai lá e tem acesso você coloca títulos disponíveis à venda e vocês já vão ter acesso a isso. Passou uma pergunta aqui que eu vou só aproveitar para responder sobre a questão de taxa. A B3, que é quem faz aí a interligação entre a oferta dos títulos públicos e o governo, você tem no título público uma única taxa de administração da B3, que é de 0,25% ao ano. Tá? É uma taxa extremamente baixa, não tem nenhum fundo de gestão com uma taxa tão baixa, então ela é muito, muito, muito tranquila e é a única taxa que você vai ter que pagar desde que você invista numa corretora que tem a taxa zero. Tá? Isso acontece automaticamente, você não tem que se preocupar muito. Então vamos lá. O que você tem de opções no Tesouro Direto, além do Tesouro Selic, que seria as reservas de emergência? Então você está lá, você falou, beleza, já montei minha reserva de emergência, estou tranquilo, vou partir para o meu próximo objetivo. Suponhamos que o teu próximo objetivo seja fazer um intercâmbio, tá? E você quer juntar 10 mil reais, 5 mil reais para fazer o seu intercâmbio. E você sabe que você tem que juntar esse dinheiro até um determinado momento. Então, até daqui 12 meses, até daqui 18 meses. Então, o que você vai fazer? Se você tem uma data pré-definida e um valor exato de quanto você tem que ter ao final desse período, você pode optar por títulos no Tesouro Direto que são chamados pré-fixados. Por que são pré-fixados? A gente acabou de conversar. Porque eles entregam para você uma rentabilidade já garantida a um determinado prazo. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o Tesouro Pré-Fixado 2025. O que é 2025? É o vencimento desse título. Ele vai vencer em 2025. Se o seu objetivo é sacar esse dinheiro em 2023, esse título não serve para você. Porque você vai ter que sacar antes, pode ser que você perca dinheiro nessa operação. As rentabilidades são garantidas para quem segura o título até o vencimento dele original. Então está aqui com o Tesouro 2025. Ele está hoje oferecendo uma taxa de 6,85% ao ano. Então você consegue fazer o cálculo exato de quanto você pode aportar por mês. Você vai lá, posso colocar 100 reais, 200 reais, e você vai saber exatamente quanto você vai ter no final desse prazo desse investimento. Então os títulos pré-fixados são ideais para objetivos em que você tenha uma data estabelecida e um valor exato que você queira atingir. Ficou claro isso, Vi? Dan, ficou claro. Só explica para a galera. Num exemplo de produto pré-fixado, você já deu um spoiler aí. A pessoa ela não precisa obrigatoriamente aportar um valor e deixar ele rendendo. Ela pode movimentar mensalmente. Isso não significa que ela está bloqueada de mexer no dinheiro dela, tanto para pôr quanto para tirar, se ela quiser. Né? A única coisa que ela tem é o que você falou, a garantia daquela taxa, daquele valor no período. Mas ela tem liberdade para mexer se ela quiser na grana, mesmo que seja esse produto. Tem liberdade para mexer. Todos os títulos do Tesouro Direto, o Tesouro Nacional garante a recompra. Então você pode, a qualquer momento, amanhã, desistir do seu investimento. Pô, eu comprei lá o título 2025, mas eu mudei de ideia, não quero mais. Você pode amanhã vender seu título, seu dinheiro não está bloqueado lá, não tem problema, só que você vai incorrer no risco de ter uma oscilação negativa.
tá? Isso pode acontecer. Esse valor que eles garantem é para quem segura o título até a data de vencimento. Por isso, se você tem dúvida na escolha, dúvida no objetivo e dúvida no prazo, mantenha o dinheiro no Tesouro Selic até que você tome uma decisão exata e saiba exatamente o que você quer fazer nesse prazo mais alongado. Prazo longo também é um risco quando se trata de investimento. Não de você perder o dinheiro que está aqui, mas de você escolher mal o prazo, precisar retirar o dinheiro, às vezes não ter a rentabilidade adequada. Então, enquanto está na dúvida, se mantenha no Tesouro Selic. Tenha certeza, já sabe como vai ser, sabe que não vai precisar do dinheiro por esse tempo, você pode aportar em algum que tem um prazo um pouquinho mais longo. Outra dúvida que o pessoal tem bastante. Ah, mas se eu coloco R$ 100 no mês, eu preciso colocar R$ 100 todo mês, ou 200, o que seja. Não, você pode colocar um mês e não colocar mais. Você pode colocar 50 nesse mês e 200 no outro. Tudo isso não tem problema. A única coisa é que quanto mais regular forem os seus aportes, mais disciplinado você for em aportar mensalmente, mais você vai aumentar a sua massa de investimento, tá? É muito mais importante as pessoas entenderem que investir, aplicar, vale mais do que o rendimento. O rendimento não é algo estratosférico que vai te transformar em milionário. O que vai construir seu patrimônio é o seu aporte mensal, tá? E aí eu explicaria aqui o IPCA, que é um pouquinho mais complicado. Parte para o IPCA? Não, excelente. Só vou concluir, então, o que você disse, para o pessoal entender. Para mim ficou óbvio, né? É muito claro. Você pode tranquilamente mexer no dinheiro que você está investindo, mas você tem que ter a certeza de que quando você escolher um produto com prazos estipulados, seja para médio ou longo prazo, seja um 2025 ou um 2030, você tem que ter a certeza de que durante esse período você não vai ter rentabilidade garantida. Não sei se você lembra pessoalmente do meu caso, no fim do ano, que você me ajudou. Você me ajudou, eu investi no IPCA, nem lembro qual ano que era. E de repente eu dei uma sorte do cacete de 2 meses depois ter subido absurdo, né? E eu aproveitei, acabei sacando aquela grana por poder sacar, porque ela oscila, mas ao mesmo tempo que ela estava em alta, ela podia estar lá embaixo e eu podia me desesperar. O que garante é que no fim do período você vai ter aquele valor e ponto final. E você pode, ao longo de todo esse período, nunca mais aportar ou fazer aporte regular, um mês tanto, outro mês tanto, fica a critério e possibilidade da pessoa. Não é isso? É exatamente isso. Então, essa volatilidade que ele tem ao longo do prazo pode ser positiva e gerar uma oportunidade, ou pode ser negativa e gerar um prejuízo. Então, você tem que estar acompanhando isso. Se você for um cara que quer, de repente, vender em uma boa alta que ele possa vir a oferecer, mas você tem que entender que o objetivo principal desses títulos com data de vencimento é que você carregue ele até o vencimento e aí você vai ter a rentabilidade garantida independente de qualquer coisa. Ótimo, Dan. Você acha interessante falar sobre inflação, que talvez seja um dos maiores, um dos únicos riscos, né, de um investimento desse tipo? Porque mesmo que ele garanta um rendimento no final do período, a gente não consegue prever exatamente qual vai ser a inflação naquela oportunidade, né? Então, eu acho que vale dar uma pincelada nessa questão para a galera entender esse pequeno risco. Beleza. Então vamos falar de inflação. Não quero que ninguém ache que a gente vai entrar em termos aqui de economia e fazer algo confuso. A gente tem que entender que são coisas que estão no nosso dia a dia, tá? Então vamos voltar. Vamos supor que você está aí há 5 anos atrás. Você tinha R$ 100 há 5 anos atrás. Com R$ 100, o que você lembra de conseguir fazer? Seja saindo para jantar, indo no mercado, dando um rolê, fazendo qualquer coisa, tá? E o que você consegue fazer hoje com esses mesmos R$ 100? Muito provavelmente você faz hoje menos coisas. Você vai ao mercado e compra menos itens. Você vai jantar e você janta com R$ 100, você não consegue ir jantar o que você comia há 5 anos atrás. O que é isso? É a desvalorização do dinheiro no tempo. Por que ele desvaloriza? Porque existe uma inflação e os produtos e o consumo crescem de preço. E o seu dinheiro, se ele ficar parado no colchão, você deixa embaixo da cama escondido sua grana, você vai pegar daqui a 5 anos, você vai ter menos poder de compra do que você tinha antes. Então, isso é inflação. Os preços crescendo em relação ao seu dinheiro, ok? Isso é inflação. Por que isso pode preocupar em relação aos investimentos? E esse é o problema da poupança, tá? Hoje, a inflação ela está numa taxa mais alta do que a poupança, por exemplo, te dá de retorno. Então, você deixa seu dinheiro na poupança achando que você está seguro e rendendo um pouquinho, com o tempo você está perdendo dinheiro. Você vai sacar seu dinheiro de lá e você vai poder fazer igual você podia anos atrás ou até menos. Tá? Por que no investimento pré-fixado corre-se o risco de você ter um problema com a inflação? Pelo seguinte, hoje a inflação
ela está em 4,5% ao ano, a previsão para o ano, se não me engano. Vamos arredondar aqui para 4 para ficar fácil. E vamos supor que você pegou um investimento que renda 8% ao ano. Vamos colocar o dobro aqui para facilitar. Então, você pegou um investimento pré-fixado que rende 8% ao ano e que vai vencer daqui 4 anos, ok? Beleza. Hoje a inflação está em 4%. Isso quer dizer que se a inflação está em 4% e o seu investimento é 8%, você tem 4% de ganho real. Fica claro isso, né, Vim? Então, você tem um ganho real acima da inflação. Seu dinheiro, além de estar corrigindo a inflação, você está ganhando acima dele. Você está ganhando 4% acima, ok? Ok. Só que ele é pré-fixado. Esses 8% não vão mudar nesses próximos 4 anos, tá? Mas a inflação muda. A inflação ela pode ir para cima ou para baixo. Inclusive, conforme ciclos de governo, tá? Quando você pega um investimento pré-fixado que tem um ciclo maior do que 4 anos, no caso a gente já tem um governo iniciado. Você pega um que tenha mais de 4 anos, já vai entrar um próximo governo. E uma ruptura de ideais em governo pode fazer a inflação acelerar para cima ou despencar, tá? Então, quando você tem investimento pré-fixado, se a inflação sobe, aos poucos a sua margem de ganho vai diminuindo. Então, vamos supor que você tinha lá 4% de inflação, 8% de rendimento, 4% de lucro real. E aí a inflação foi aumentando, ela foi ficando em 6%. Como está seu lucro real, seu ganho real? Foi para 2%. Deu um pepino no governo, ficou em 8% a inflação. E o seu rendimento? Mantém 8%, porque não aumenta, empatou. Então esse é o risco de um investimento pré-fixado. Ele não acompanha a oscilação da inflação. Ótimo. O Tesouro Direto tem um título que te garante uma segurança nesse sentido. Como chama esse título? Só vou explicar. Qual é o nome da nomenclatura que se dá para você medir a inflação? Por um índice chamado IPCA. Sempre que você vê esse índice IPCA, você está se referindo à inflação, tá? Então você tem um título no Tesouro que chama Indexados ao IPCA. Ele é o IPCA+. O que ele te garante? Ele é pós-fixado e pré-fixado. Ele tem as duas coisas. Então, primeiro ele é pós-fixado porque ele está indexado ao IPCA, que é a inflação. Então você contrata ele hoje, a inflação está em 4,5%, então a parte dele rende 4,5%. Se amanhã ela for estourar e ela for para 6%, você vai ter um aumento e o IPCA continua garantindo 6,5%. Então, nesse título, você está sempre coberto em relação a oscilações da inflação, para cima ou para baixo, ok? Por que ele é IPCA+? Porque ele também tem uma taxa pré-fixada, na verdade, uma taxa pré-fixada que adiciona-se a essa pós e te dá um ganho real, garante a você um ganho real. Você tem alguns títulos aqui que falam assim, IPCA mais 2,78%. O que significa isso? Que você vai ganhar o quanto estiver valendo o IPCA, mais essa taxa pré-fixada, nesse caso, de 2,78%. Tá? Então, isso que precisa ficar claro. Quando você quer se proteger da inflação, você tem receio do que vai acontecer com o governo, com notícias da economia e etc. Quando você tem esse receio, essa preocupação, é importante que você se proteja da inflação. E o título IPCA+, te protege contra qualquer oscilação da inflação, seja para mais ou para menos. As projeções atuais são de queda da inflação. Então, imagina-se que a inflação vai diminuir. Mas isso não é algo que se possa garantir, não é algo que se possa afirmar, não tem bola de cristal para que você tenha isso tranquilo. Então, se você tiver essa preocupação, se for um cara que está com esse tipo de receio, você pode ficar tranquilo com o IPCA+, por exemplo, que ele tem esses dois lados. O título te ajuda a segurar contra a inflação e te garante um ganho real, que é essa taxa a mais que ele paga para você. Excelente, Dan, ficou claro. Depois no e-book de resumo dessa live eu vou pontuar isso daqui para os membros do clã de forma um pouco mais detalhada, né? Porque quem pegou ao vivo aqui pode ser que não lembre depois. Isso aí tá detalhado no mini book do Dan, do Tesouro Direto, tá lá no link da bio dele, do Minha Grana, depois eu vou dar aqui o Insta dele. E, bom, porque então ficou muito claro o que você falou, por que não devemos deixar nosso dinheiro na poupança, porque ela consegue ser um bagulho que rende menos que a inflação, ou seja, ter dinheiro na poupança significa perder dinheiro, tá vendo? Exato, é isso. Basicamente a história do Kinder Ovo, inflação, galera, é a história do Kinder Ovo. Com R$2 há 20 anos atrás, você comprava um Kinder Ovo. Com R$2 hoje, você não compra nem o cheiro do Kinder Ovo. Então, isso é mais ou menos o que significa comportamento de inflação. Já que você explicou sobre produtos pré-fixados já do Tesouro, inclusive já pré-fixados com garantia de proteção à inflação,
Fala um pouco sobre pós-fixado agora, que eu acho que é mais ou menos a outra categoria dos títulos lá, né? Isso, exatamente. Então, o Tesouro Direto tem três categorias. Pré-fixado a gente falou. O único que é 100% pós-fixado é o título é o Tesouro Selic. Por que ele é 100% pós-fixado? Porque ele sempre vai oscilar conforme a taxa Selic. E é importante saber que a taxa Selic, pessoal, está sempre acima da inflação. Então, se você quer ter liquidez, poder resgatar a qualquer momento sem perder dinheiro e também está coberto contra a inflação, você pode usar o Tesouro Selic, tá? Que ele é um índice, um indexador do governo, está sempre acima da inflação. Então, esse é o único título do Tesouro Direto 100% pós-fixado, porque ele sempre vai acompanhar a oscilação da taxa Selic. E tem o título híbrido, que é esse que eu expliquei agora mais ou menos aí para vocês, que é o que mescla uma parte de pré-fixado e uma parte de pós-fixado, que é o Tesouro IPCA+. Então, a parte pós-fixada é a parte IPCA, está indexado ao IPCA, e a parte pré-fixada é essa taxa de rentabilidade que ele garante para você. É importante o pessoal também entender e não se preocupar muito, assim, se você ouviu todos esses nomes hoje pela primeira vez ou poucas vezes, pode ser que fique confuso. É importante que você entre no clã, assine, tenha a possibilidade de ouvir mais vezes a live, anotar e ir se aprofundando no conhecimento. Para quem já está um pouquinho introduzido nesse mercado, com certeza isso ficou mais fácil. Mas os termos inicialmente podem assustar, mas você tem que encarar eles direito, olhar, anotar e entender em que sentido eles fazem. A hora que você entender o sentido disso, eu creio que isso fique fácil aí para a galera que mesmo está começando e pode achar, investimento não é para mim. Não faça isso. Dê continuidade nesse assunto, que isso é muito importante. Ótimo. Ô Dan, eu recebi já uma porção de vezes no meu direct a seguinte pergunta. É engraçada, mas faz algum sentido, né? Do povo que não está tão acostumado. Me falam assim, se o nosso governo é corrupto, qual a garantia, qual é a segurança que eu tenho de investir no Tesouro Direto? Então é isso que eu te pergunto. Como a gente fala para a galera que é sim seguro investir no Tesouro Direto? Por que é seguro investir em títulos do Tesouro? Tá. É um pouco difícil de explicar essa correlação, ao mesmo tempo essa descorrelação, mas vamos lá. Sim, nosso governo tem uma série de políticos que são extremamente corruptos, tá? Que usam mal o nosso dinheiro, mas eles acabam usando mal o dinheiro que vem dos impostos que a gente paga, porque eles têm um outro destino. O dinheiro que a gente coloca no Tesouro Direto, ele é garantido pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é um órgão que tem o poder de emitir a nossa moeda, vamos dizer assim, tá? De uma forma mais clara. Então, o governo se torna nós somos credores do governo. O governo é nosso devedor. E o governo é um devedor, o único no mundo, que pode emitir dinheiro, se faltar dinheiro por conta de qualquer quebra ou qualquer motivo, tá? Então, até para o pessoal saber, o Tesouro Direto é tido por todos os planejadores financeiros, investidores, educadores financeiros como o investimento mais seguro de todos, inclusive mais seguro que a poupança, que a maioria dos brasileiros acha que é o investimento mais seguro só porque é fácil de usar, tá? O Tesouro Direto é o investimento mais seguro porque ele tem a garantia do Tesouro Nacional. E em um caso do governo quebrar, o Tesouro Nacional garante o pagamento de todo mundo, independente de quanto você tem de dinheiro lá. Óbvio que isso vai ser um caos. Eu nem imagino a loucura que seja um governo quebrar nesse nível, nesse sentido. O Brasil não está nem perto disso acontecer, tá? Não tem esse risco iminente acontecendo. E se em algum momento tiver, a gente vai saber. É só você ser minimamente inteirado em jornais, em revistas, em TV, internet, que você vai ouvir pessoas falando que o governo vai quebrar. Mas não fake news, que o governo vai falir, vai quebrar. Não, o Tesouro Nacional garante a recompra de todos os títulos. Você não vai ter esse problema, isso não é o que vai acontecer. Ele é tido como o investimento mais seguro de todos, mais do que qualquer outro investimento. Ótimo, Dan. Eu sei que é uma pergunta assim, até eu entendo, foi uma pergunta, como eu posso dizer, difícil, né, de responder nesse sentido, mas é realmente uma preocupação do leigo, por isso que a gente precisava deixar isso daí claro. Fora que a possibilidade de quebra, né, do governo é muito improvável. E quem acha que a poupança é mais segura que o Tesouro Direto tem que lembrar um pouco de quem foi Fernando Collor e aquela coisa que aconteceu pouco mais de 20 anos atrás, que não está tão distante da nossa história. Na verdade, por isso que eu recomendo a todos que fujam o mais breve possível de deixar qualquer dinheiro em poupança de banco e parta para, mesmo que de forma conservadora, investimentos no Tesouro. Eu acredito ser uma excelente opção para a galera. Certo, Sem Dan? dúvida.
Sem dúvida. Você quer acrescentar alguma coisa? Você quer fazer algum comentário extra aí sobre o tesouro, sobre você, sobre sua pai, sobre qualquer coisa? Você quer falar o quê? Tranquilo, ficou bom. Então é o seguinte, eu acho assim, galera, espero que todo mundo tenha entendido, foram dúvidas mais básicas ao mesmo tempo que médias, então a gente entrou um pouco no detalhe aqui. Vocês podem encontrar uma informação mais aprofundada e ao mesmo tempo bem didática e objetiva disso na minha página, no dia a dia, com o conteúdo gratuito que eu faço e outros assuntos de investimento. Para quem se interessou mais pelo Tesouro Direto, tem lá o meu mini book, onde de uma forma bem didática eu explico, o valor dele é bem acessível, eu acho que ele pode ser um manual de bolso que vocês podem ter para qualquer dúvida. Surgiu, qual que eu faço agora? Como que funciona mesmo esse aqui? Você tem aquilo ali. Muitas pessoas não vivem de investimento, têm suas vidas profissionais atreladas a outras áreas e não têm a obrigação de saber tudo. Mas vocês têm a obrigação de ter materiais que te ajudem, tá? Então, talvez esse mini-book seja interessante, vocês vão ter à disposição, o Vi vai colocar lá. Provavelmente esse conteúdo que o Vi depois disponibiliza para quem está no clã deve explicar muito melhor essa live. Eu posso dar um apoio na produção se for o caso também, Vi. Depois você me fala se tiver alguma dúvida mais pontual. E eu acho que é isso. Espero que tenha atendido a maior parte das dúvidas, que são as dúvidas básicas, giraram em torno disso que a gente abordou na live mesmo. Excelente, Dan. Encerrando então aqui a live, quero te agradecer por ter aceitado o convite, ter disponibilizado o seu tempo aí para participar e ajudar a agregar esse conteúdo para os meus seguidores, para os meus membros do clã. Gente, o Danilo, para quem não sabe, é meu amigo de longa data, ele é meu cunhado, é meu irmão. O Instagram dele é minha.grana. O Instagram dele aborda tudo que você precisa saber, tudo que uma pessoa comum precisa saber para ter uma vida financeira mais saudável, uma vida financeira mais descomplicada. Então não custa nada você seguir e ter ali diariamente box de perguntas e postagens muito didáticas e objetivas para você. Além disso, ele é especialista em Tesouro Direto, escreveu um mini book sobre o Tesouro Direto, que detalha cada produto, que detalha cada informação. E lá no link do Instagram dele, você consegue acessar se você quiser se aprofundar no entendimento do Tesouro, mais do que mesmo foi essa live aqui. Beleza? Eu acho que é isso. Essa live vai ser disponibilizada no clã. O meu editor tá me assistindo, ele vai salvar ela agora, já vai pôr lá no clã para vocês que são assinantes. Quem não for assinante, assine essa porra. E, mano, acho que é isso, Dan. Tamo junto, valeu, pessoal. Tudo nosso, Morou. nada deles sempre aí. É nóis, né? Firmeza? Fechou, tamo junto. Obrigadão, Vi. Valeu a galera que tá acompanhando. E é nóis. Valeu o convite também. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Boa semana para nós. Progresso. Falou.